Olá, pessoal. Bom dia. Hoje teremos mais uma aula, aula de número 10, tá? E antes de começar, eu vou passar algumas informações básicas, assim. Geralmente, essas informações básicas que eu passo no início da aula são informações que eu detecto ao longo dos semestres de outras turmas também. Bom, em primeiro lugar, a gente sempre, quando envia um e-mail, a gente escreve, a gente faz uma prova, a gente faz uma atividade, nós devemos botar nosso nome. Isso é básico, é fundamental. Então, se me enviar uma atividade, um trabalho, tem que estar com o nome na atividade e no e-mail. Outra, se vocês perceberem e alguns lembrarem, na primeira aula, se não me engano, na segunda eu falo também, eu falo um pouco sobre alguns conceitos básicos e para o cotidiano, para a vida acadêmica. Então, é, eu dou uns toques de como estudar, algumas formas de estudar. Muita gente vem do segundo grau diretamente, mas muita gente também está um pouco longe do cotidiano de estudo ali, de rotina, né? Rotineiro. Então, eu dou alguns toques ali, até toques mais modernos, sobre formas de estudar e tal. E também falo de algumas ferramentas básicas que um aluno de graduação tem que ter, né? Por exemplo, um aluno de graduação, gente, ele tem que ter um pendrive, ele tem que andar com um pendrive, ele tem que ter um e-mail próprio, tem que ter um e-mail. O e-mail é uma forma de se comunicar, uma forma é, um meio mais formal também de você se comunicar. É a carta de antigamente que a gente enviava pelo correio, hoje são os e-mails. Então, é uma forma da gente enviar e receber comunicados, a gente enviar e receber trabalhos, atividades. Então, a gente tem que ter o nosso próprio e-mail, tá? Muita gente tem e-mail de outras pessoas, isso aí não endereça, não bota o nome no e-mail, isso fica complicado para o professor, tá? Pode extraviar alguma atividade, isso pode complicar a vida do aluno. Tá? Computador, gente. Computador é um investimento que a gente faz no início. Hoje, a gente não tem necessidade, felizmente, né, a gente não tem necessidade de comprar tanto livro em papel e tal, que eram muito caros. Livro de graduação, livro ciclo básico ainda era mais caro ainda. Então, nós temos muito livro em PDF, né, na internet, que a gente pega esses livros, a gente não precisa ficar comprando esses livros. Então, um dos investimentos que nós devemos fazer é ter um computador, um notebook, um computador de mesa. Hoje temos computadores muito baratos, básicos, que dá para você realizar todas as atividades acadêmicas. Mas tem que ter um computador, não tem como o aluno elaborar e confeccionar os trabalhos dele, o TCC dele, num celular. Tá? Hoje em dia, um computador de segunda mão, que seja, ele está mais barato até que um celular, gente. Então, é um investimento que o aluno da graduação ele tem que pensar muito em começar, iniciar a graduação e obter essa ferramenta, tá? Beleza, chegando de papo, é, mensagem passada aqui, vamos à nossa aula, tá, gente? Nossa aula hoje é a nossa aula de número 10. Estamos nos aproximando do final do semestre. Opa, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Estamos nos aproximando do final do semestre, tá? Hoje é exatamente a nossa penúltima aula, tá? Que a gente vai falar sobre musculação e ombro. E na aula que vem, a gente finaliza o semestre falando de musculação e joelho, tá? Bom, antes de falar sobre ombro, que é a aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão do que a gente viu na aula da semana passada. Na aula da semana passada, a gente abordou coluna vertebral e treinamento resistido. Bom, e primeiramente a gente viu que algumas funções básicas da coluna é a sustentação do tronco, né? Da coluna vertebral, é a sustentação do tronco, proteção da medula, aquela proteção rígida da medula, né? A parte óssea, porque a medula passa no forame das vértebras. Então, os processos espinhosos, o corpo vertebral, eles dão essa proteção rígida à nossa medula espinhal, né? Importantíssima ali para as nossas conexões nervosas com os membros, com os órgãos, e para manter o nosso sistema nervoso central nutrido de informações. Permitem também a movimentação e locomoção, né? Uma vez que a gente tem os movimentos do tronco. Bom,
A coluna vertebral ela é constituída por diversas vértebras ósseas, né? São processos ósseos aqui, são peças ósseas, são diversas vértebras. A gente tem 7 vértebras cervicais, tá? Que são aquelas de porte menor. Tem umas 12 torácicas, na região ali que compreende o tórax da parte do gradil costal. Temos 5 lombares, que são as mais espessas, mais robustas, que suportam mais cargas. E tem umas colabadas, que são as coxígenas, que quase não tem movimento, tá? São essas últimas aqui. Totalizando um total de 33 vértebras. A nossa coluna vertebral, ela possui vista lateral, tá? Quando a gente olha vista lateral, quando a gente olha a pessoa com uma orientação no plano sagital, tá? No plano, na verdade, desculpa, no plano frontal, a gente pode visualizar curvaturas. A gente chama de curvaturas fisiológicas. A gente tem um pouquinho de lordose aqui, ó, na região cervical. A gente tem um pouco de cifose na região torácica, tá? E a gente tem lordose na região lombar. São curvaduras fisiológicas. Quando a gente olha a pessoa vista posterior, a gente não percebe curvaturas. Qualquer desalinhamento aqui, qualquer curvatura, é uma curvatura não fisiológica. E com isso a gente considera um desvio postural. Bom, e para que essas curvaturas? Para ajudar a coluna a dissipar as cargas que incidem nela. Por exemplo, a própria pressão atmosférica, a gravidade, ou cargas que são carregadas pelas pessoas, suportadas pelas pessoas no cotidiano. Essas curvaturas, elas compreendem um mecanismo de mola, né, que faz com que então as cargas não incidam de forma aguda em cima das minhas vértebras e nas estruturas que estão no meio, que são os discos intervertebrais, tá? A gente tem desvio posturais, que são o agravamento das curvaturas fisiológicas, por exemplo, as hiperlordoses, que a gente tem essa concavidade aqui acentuada do arco lordótico, tá? Então a gente chama de hiperlordose. A gente tem a escoliose, que é um desvio lateral da coluna, quando a gente faz a vista posterior. E a gente também tem a hipercifose, que é uma acentuação também aqui da convexidade da curvatura torácica, né? Da cifose torácica. Temos também uma que é considerada um pouco mais grave, que é a costa plana, que é uma anulação aqui das curvaturas fisiológicas lombares. Então, a gente perde essa lordose, a gente retifica a coluna. Isso é um dos piores desvios postural, porque a gente para de dissipar essas cargas que incidem na faixa lombar, né? Na faixa lombar da nossa coluna vertebral. E a gente sabe que a coluna lombar, né? Essa face lombar é a que sustenta mais carga. Então, se a gente tem uma retificação e uma anulação dessa curvatura, a gente tem cargas incidindo de forma mais agressiva nos nossos discos intervertebrais, tá? Bom, e falando nesses discos intervertebrais, quando a gente disseca aqui, né, separa uma articulação da coluna vertebral, é composta pelas vértebras e pelos discos, que a gente chama de segmento ativo, tá? Passivo são os ossos e ativo é o disco. Ativo porque qualquer movimento da coluna, das vértebras, né, da coluna vertebral, a gente tem uma atividade acontecendo, uma movimentação desse disco intervertebral e o que está no meio dele, que é o núcleo, tá? O núcleo pulposo. E esses discos eles servem também para amortecer os impactos que incidem na coluna. Bom, a gente viu na aula passada que a gente tem uma situação clínica que afeta diversas pessoas, que são as hérnias de disco. Bom, e a gente tem quando a gente faz a movimentação da coluna, a gente tem a projeção desse disco para determinados lados.
Por exemplo, quando a gente tem uma tração na coluna, por exemplo, quando a gente está em posição ortostática, quando a gente está deitado, a gente tem uma leve tração da coluna, tá? Que a gente não tem uma pressão atmosférica incidindo no eixo axial da coluna. Quando a gente fica em pé, então a gente tem uma compressão dessa coluna. Quando a gente faz uma extensão da coluna, a gente tem a projeção desse disco à frente. Quando a gente faz, do modo contrário, uma flexão, a gente tem a projeção desse disco para trás. E para os lados é a mesma coisa. Então, o disco, a projeção do núcleo do disco é sempre ao contrário do movimento que está se fazendo. E por que a gente precisa saber isso? Por que é importante? Isso é importante a gente saber na hora que a gente vai prescrever o treinamento resistido, por exemplo, para uma pessoa que tem uma hérnia de disco. Normalmente, a hérnia de disco ela vai ser projetada para uma determinada direção. E a gente tem que sempre ir de encontro, nos nossos exercícios prescritos, a essa projeção. Por exemplo, se eu tenho uma hérnia de disco que sai anteriormente, tá? Ela sai aqui anteriormente, vocês conseguem perceber aqui na esquerda diversos processos de degenerações discais, tá? Aqui uma progressão desses processos. A gente tem essa projeção para uma direção. Por exemplo, se a gente tem essa projeção anteriormente, extensões de colunas, tá? Ainda mais aquelas extensões exacerbadas, não são tão adequadas serem prescritas. Ou, se forem prescritas, tem que ser muita cautela. No caso, se a gente tem as mais comuns projeções discais, que são as pósteros, a gente deve tomar muito cuidado em prescrever as flexões de tronco. E quando que a gente faz flexões de tronco? Diversas vezes no dia, quando a gente vai se abaixar para pegar alguma coisa, quando a gente faz abdominal, a gente flexiona muito mais o tronco que estende, né, de movimentação. Então a gente tem que... Esse é um slide aqui, é um quadro onde a gente tem que prestar muita atenção na hora de prescrever o exercício para um caso de hérnia de disco, tá? De que forma seria mais adequado prescrever esses exercícios para a coluna vertebral, tá? Para uma pessoa iniciante, para uma pessoa que está vindo de alguma lesão? Que forma que seria a forma mais adequada, mais sensata ali, de um ponto de vista técnico, científico? Então, a gente começa sempre de exercícios de baixa ativação, baixa intensidade, para exercícios de mais alta intensidade. Professor, isso o senhor tinha falado anteriormente que o início da prescrição do treinamento resistido ele deve ser feito dessa forma. Sim, deve ser feito de forma progressiva. Quando a gente olha para a coluna vertebral, também, mais ainda, a gente deve tomar como base essas medidas. Então, as posturas, as pontes isométricas, são as formas mais seguras de se iniciar o treinamento de resistido para a coluna, tá? As estabilizações isométricas, porque a gente tem uma certa ativação muscular, tá? Mas baixa ativação muscular, tanto de agonista como de antagonista, como de outros estabilizadores, que quase que ao mesmo tempo vão estabilizar a coluna, que é a estrutura articular que está no meio desses músculos, ok? Chama de ativação dos músculos em torno da coluna, tá? Dos músculos do centro, em inglês do core. Progredindo aqui, nós já temos os exercícios dinâmicos de extensão de quadril, o de perdigueiro lá, que a gente dissocia tanto as extensões do braço quanto das pernas, e quanto as extensões duplas isométricas ou dinâmicas de quadril. Tá? Progredindo, a gente chega às extensões de tronco, aqui um exemplo, a cadeira romana, tá? Que tem muita ativação, isso já depois de um tempo, utilizando esses outros exercícios iniciais, a gente progride para esse. E, por fim, um dos exercícios que tem maior ativação dos paravertebrais, dos músculos da coluna, tá? Que é o levantamento terra. Bom, dito isso, vamos para as recomendações finais. Os trabalhos de flexibilidade e força devem seguir a orientação contrária à direção da hérnia, como eu tinha falado. Por exemplo, se eu tenho uma hérnia que sai posterior, evitar flexões excessivas do tronco. Então, tem que ser flexões curtas de tronco até você começar a apagar a curvatura. Então,
Começou a pagar a curvatura fisiológica, é a hora de voltar. Passou disso, você está exacerbando a curva, você está projetando mais ainda o seu disco paravertebral para trás e seu núcleo pulposo também para trás. Isso pode agravar o problema da herniação dessa pessoa. Manter as curvaturas fisiológicas o tempo inteiro nos exercícios. Manter a curvatura fisiológica. A gente viu na nossa aula que as curvaturas fisiológicas estão lá para dissipar as cargas. Então, aquela coisa, retifica a lombar para fazer um agachamento. Gente, esquece isso. Isso aí foi uma corrente, alguns anos atrás, inventada por não sei quem, e que foi disseminando nos salões de musculação. E isso tem que ser descontinuado de forma que nem poderia, no momento, estar acontecendo nos salões de musculação, ok? Iniciar progressivamente, exercícios de baixa ativação para exercícios de maiores ativações. Exercícios isométricos são interessantes, porque você tem tanto ativação de músculo agonista, antagonista e os acessórios. Alongar principalmente os músculos da cadeia contrária à herniação. E evitar rotações de tronco para evitar grandes cargas de cisalhamento, que são cargas também agressivas, né? Não tão seguras para uma coluna que já está acometida, por exemplo, com uma hérnia ou com qualquer tipo de lesão, tá? Enfermidade. Opa! Bom, e hoje a gente vai falar sobre ombro, gente. Nossa aula de hoje é sobre ombro. Eu vou dar um stop aqui no vídeo para parcelar ele em 2 etapas, tá? Já estou